E aí pessoal do YouTube, tudo certinho? Bom, hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre lixamento em repintura. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre lixamento em polimento. Bom, se você estiver num cenário aí de repintura, que você acabou de fazer a pintura de uma peça, o ideal é que você espere 72 horas para você começar a etapa do lixamento aí, beleza? Por que é bom você esperar no mínimo 72 horas? Para que você tenha a cura completa e a evaporação completa do solvente, beleza? Da tinta, não só da tinta como do fundo também. E para que você tenha uma cura mínima para você fazer o polimento. Porém, o ideal mesmo é você esperar de 30 a 45 dias para fazer esse polimento aí, porque daí você assegura que todo o material, todas as demãos que você aplicou, elas secaram de uma maneira correta e homogênea, beleza? O que você vai estar ganhando com isso, esperando os 30 dias, de 30 a 45 dias? Você vai assegurar que a tinta já está com uma dureza correta para você fazer o polimento. O que isso significa? Que quando você estiver lixando, você não vai atingir uma camada que ainda não está completamente seca e está um pouco mais mole do que a camada que veio em cima, tá certo? Isso acontece por causa das demãos da tinta. Eventualmente você dá 2, 3, 4, até 5 demãos de tinta ou 5 demãos de verniz, e ela é natural que ela demore mais para secar, beleza? Bom, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês de material de lixamento? Eu estou com basicamente uma interface, beleza? Que é a mesma interface que eu utilizo para fazer o lixamento com a máquina rotativa ou com a rota orbital, beleza? E essa aqui é uma interface que a gente vai estar utilizando em conjunto com as lixas Trisact da 3M, beleza? Isso aqui seria para o lixamento à máquina. Que máquina que a gente vai utilizar para fazer um lixamento em repintura automatizado? A gente vai utilizar preferencialmente uma politriz rota orbital ou uma lixadeira rota orbital, tá certo? Se você estiver trabalhando com uma lixadeira rota orbital, normalmente a velocidade dela é um pouco maior, a velocidade inicial. Então você pode estar lançando mão da velocidade 1, tá? Para fazer esse lixamento. Com a politriz, devido ao fato de que a velocidade é um pouco menor, a velocidade inicial de trabalho da máquina, você pode estar trabalhando com a velocidade 2, 1 ou 2. A 1, em alguns lugares, em alguns locais, principalmente quando você está fazendo a aplicação nessa posição aqui, numa porta, por exemplo, numa lateral, a velocidade 1 tende a trepidar um pouco mais e não lixar direito. Então você eleva um pouco a velocidade e sobe para a velocidade 2. Se você estiver trabalhando numa área plana, e você notar que a velocidade 1 te atende, utilize a velocidade 1. É fundamental que você utilize a interface. Por quê? Porque você vai evitar de você ter danos no processo do lixamento, beleza? Normalmente, o lixamento da tinta ou do verniz, ele é feito a úmido. Eu não aconselho o lixamento a seco nessa etapa, beleza? Desconheço até algum mecanismo de lixamento a seco. Tanto a Trisact como as lixas convencionais que a gente tem aqui, elas são de lixamento à base da água. Se você for trabalhar manualmente com as lixas Trisact da 3M ou qualquer lixa semelhante que tenha esse formato aqui, seja com fixação a velcro, utilize uma interface que você possa apoiar, de borracha preferencialmente. Essa aqui é uma interface que eu já mostrei nos vídeos anteriores, porém eu uso ela manualmente também, junto com a outra interface para você fazer o uso dessa lixa aqui. Importante, a interface ela preserva a lixa, tá? Vocês vão ver que ela tem uma camada aqui de espuma. Essa camada de espuma ela é bem fina, tá? E se você utilizar ela diretamente no prato da máquina, você vai notar que o desgaste dela vai ser muito maior, tá? Ela vai desgastar muito rápido, prematuramente. Essa daqui é uma lixa que tende a durar bastante. Você consegue utilizar ela para fazer diversos serviços, tá? Desde que bem utilizada. Se você utilizar ela da maneira errada, com excesso de pressão, tá?
você vai danificar a lixa e vai perder ela rapidamente, beleza? Se você não tiver o equipamento adequado, opte por utilizar esse tipo de lixa aqui, com aquele taquinho que a gente já comentou nos vídeos anteriores, um taquinho de borracha, alguma coisa assim, beleza? Se você fez a pintura e aplicou a tinta de uma maneira correta, você não vai ter casca de laranja em excesso. Se você tiver casca de laranja em excesso, eu aconselho que você faça o corte com uma lixa 2000, ou se você tiver um pouco mais de experiência, um pouco mais de tato e tiver uma margem extra de tinta ou verniz para você queimar, você pode começar com o lixamento com uma lixa 1200, beleza? Essa lixa aqui, ela é bem áspera, tá? Das lixas para polimento, ditas para polimento, é a mais agressiva, beleza? Você vai operar ela da seguinte maneira: você vai utilizar ela com o taco, nunca na mão, porque olhe como é que é a minha mão aqui, você não tem apoio suficiente para você nivelar a superfície de uma maneira correta. Você vai isolar toda e qualquer borda com uma lixa dessa aqui, tá? Tome muito cuidado com essa lixa aqui e evite finalizar o corte com ela, tá? O que é você finalizar o corte com ela? Quando você notar que a superfície já está praticamente nivelada, parte para uma lixa mais fina, uma lixa 2000, tá? Faça o refino dos riscos da lixa 1200, de um lixamento com a 1200 com uma lixa 2000, tá? Essas aqui são lixas da 3M, eu tenho uma 2500 e uma 2000 aqui, beleza? E são folhas um pouco menores, tá? Você não precisa utilizar a folha inteira. E essas lixas duram bastante, beleza? Essa aqui é uma lixa 2000. E outro ponto importante é você deixar as lixas de molho, com exceção das Trisact, você deixa o mecanismo dela um pouquinho diferente, eu vou falar mais pra frente. Você deixar a lixa de molho, tá? O pedaço que você vai utilizar, deixar de molho aí na água durante cerca de 10 a 15 minutos, para você assegurar que ela encharque um pouco e faça um lixamento bem suave, evitando que você tenha riscos mais profundos e riscos menores com a lixa que você está utilizando aí. Risco com sulcos maiores, tá? Ele fica um aspecto diferente do resto do lixamento, beleza? Isso dá diferença, principalmente em lixas com granularidade maior, beleza? Em lixas mais agressivas, tá? Com relação a Trisact, opte por utilizar a máquina rota orbital, pode ser a politriz ou pode ser a lixadeira. Evite usar uma máquina angular para fazer o lixamento. Se você utilizar uma máquina angular, faça esse processo com o máximo de calma, o máximo de atenção, e faça esse procedimento numa velocidade um pouco mais rápida, em pequenas áreas, e passe a máquina mais rapidamente na superfície. Não dê muita bobeira com a velocidade que você está utilizando a máquina e com a velocidade que você está jogando em cima da peça, beleza? Sempre em rotação mínima, tá? Quanto menor a rotação, melhor. E eu aconselho fazer isso numa máquina rota orbital. Em paralelo a isso, se você tiver um carro muito riscado, eventualmente você pode lançar a mão do lixamento para remover o risco também. Você opte sempre por um mecanismo menos agressivo possível para você amenizar o risco. Existem riscos que não são passíveis de você remover com um processo desse. Isso pode ser assunto para um próximo vídeo. Porém, se você tiver um risco e tiver querendo fazer um polimento, não conseguiu remover no polimento por completo, amenizou ele muito, mas não conseguiu remover, você pode lançar a mão do lixamento. Pode fazer o lixamento com uma lixa 2500 ou 3000, tá? Existe a configuração de lixa P3000 da Trisact, eu acho que até a P5000, em 3 polegadas, que ela é um disquinho bem pequeno, e utilize sempre com a interface junto, beleza? Evite utilizar a lixa direto numa interface como essa aqui, utilize a outra interface em conjunto com essa aqui, para dar um apoio na sua mão e preservar a lixa e te dar condições de fazer um lixamento bem uniforme, beleza? Se você tiver numa pintura boa e quiser fazer o lixamento automatizado, utilize uma P3000 em seguida de uma P5000, tá? Qual que é a diferença?
A P5000 ela é muito mais fina e a P3000 é um pouquinho mais agressiva no lixamento, beleza? Em paralelo a isso, se você estiver utilizando uma politriz rota orbital, não tiver uma politriz angular para fazer esse trabalho de corte inicial dos riscos de lixa, opte por fazer o lixamento sempre em 2 etapas. Uma com uma lixa mais agressiva e outra com um lixamento mais fino. Quanto mais fino for o lixamento final dessa superfície, mais fácil vai ser de você remover isso com uma politriz rota orbital. Por que eu digo isso? Porque a rota orbital ela é um pouco mais lenta para você fazer o corte, ela é um pouco mais lenta e você tem sérios problemas com o aquecimento dessa máquina, beleza? Ela aquece o prato, aquece o velcro e consequentemente pode acabar com a tua boina aí, quando você estiver trabalhando, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre o uso da Trisact, ela é uma lixa a úmido também, você tem que utilizar ela com água. Segundo a recomendação do fabricante, é só água, mas você pode eventualmente pingar algumas gotas de detergente aí. Qual que vai ser o problema? Se formar muita espuma, vai trabalhar muito na hora do lixamento. Então, eu aconselho que se você for usar detergente, utilize pouco. O ideal é que você deixe ela trabalhar o máximo possível na superfície sem que você fique lavando ela toda hora, não é necessário. E segundo o mecanismo de fabricante, ela tem que ficar com uma leve espuma branca na superfície, tá? A água tem que ficar levemente esbranquiçada, com um pouquinho, eles chamam de espuma, mas não é bem uma espuma, mas ela fica um pouco esbranquiçada na superfície, tá certo? Eu pingo muito menos detergente utilizando uma lixa dessa daqui do que utilizando qualquer outra lixa com taco, beleza? Você umedece a lixa uns 10 minutos antes de você começar a aplicação. E você também borrifa a água na superfície como um todo, não precisa empastar a superfície de água, tá? Umas borrifadas de leve em toda a área que você estiver trabalhando já é o suficiente. Trabalhe com a máquina numa rotação baixa e faça o lixamento da mesma maneira que você faz o lixamento em repintura e da mesma maneira que você faz o polimento, sempre no movimento de um quadrado, indo numa direção, tá certo? E voltando em outra direção, tá? Assim você vai ter um lixamento uniforme e vai ter um nivelamento uniforme da superfície, beleza? Bom, falando mais um pouquinho sobre o processo de lixamento. Se você estiver fazendo lixamento manual, faça o processo de lixamento orientado, tá? O corte com uma granularidade de lixa num sentido e posteriormente o refino em outro. Por que você vai trabalhar dessa maneira? Porque você desbasta a superfície num sentido, refina ela em outro. O que é o refino? Você amenizar completamente ou eliminar completamente os riscos, os sulcos de uma lixa de granularidade maior, tá? Uma lixa mais agressiva. Não sei se eu estou comendo bola com granularidade ou não, mas uma lixa mais agressiva, tá? Você refina uma lixa, por exemplo, P1200 com uma lixa 2000, tá? Ou uma lixa entre a 1200 e a 2000. Você refina uma lixa 2000 com uma 2500, beleza? E se você estiver trabalhando com a máquina, uma 3000 com uma 5000, beleza? Se você tiver com uma politriz rotativa, você não precisa fazer um refino tão forte, tão demasiado, do que com uma politriz rota orbital. Se você estiver trabalhando com uma politriz rotativa, você fazer o corte com uma lixa e o refino com a P3000 já está excelente. Você vai conseguir partir para um composto de média ou alta abrasividade com uma boina de média ou alta abrasividade aí para refinar os riscos da lixa sem problema nenhum, beleza? Tenham sempre em mente que o lixamento no polimento é uma etapa bem crítica. Você tem que remover o mínimo possível de acabamento para você ter uma superfície adequada, tá? Uma superfície legal, bem pintada. Na resolução de escorridos, evitem utilizar o mecanismo automático, tá? Podem lançar a mão de uma lixa mais abrasiva para você eliminar a parte mais danificada do problema, beleza? Sempre com taco duro.
e eventualmente ele vai ficar marcado na superfície, você não vai conseguir remover, mas numa pintura bem feita, com uma diluição correta, uma catálise correta, uma aplicação correta e o uso de uma pistola de pintura com o mínimo de qualidade possível, você vai conseguir um resultado muito bom, que você dificilmente vai precisar de um polimento técnico com lixamento para você ter um acabamento legal, beleza? Então é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas aí, postem comentários no vídeo, à medida do possível eu vou respondendo. Importante, o uso da interface é fundamental, vocês já viram no nos vídeos anteriores, principalmente nessa etapa. O isolamento de toda e qualquer quina, qualquer cantinho, qualquer borda é fundamental na etapa do polimento também, principalmente no lixamento e no polimento de corte, tá certo? E evite lixar em demasia, lixe o suficiente para você eliminar pequenas impurezas que tenham ficado na tinta aí, tenham caído entre uma demão e outra, pequenas sujeiras aí. E se você estiver trabalhando em cima de um carro que tem riscos muito fortes, avalie bem se você consegue ou não utilizar o lixamento para remover o risco, porque eventualmente você vai ter problemas depois. Você vai eliminar o risco junto com todo o verniz ou junto com a tinta e você vai ter que acabar repintando a peça, tá certo? Bom, todo e qualquer defeito anterior à aplicação do verniz ou à aplicação da tinta, ele não vai sair num polimento como esse aqui. Muita gente fala, eu vou lixar, eu deixei um risco de lixa muito grande aqui, mas depois no polimento eu vou resolver, ele vai sair, vai desaparecer. Tem uma bolinha aqui que ficou do fundo, que eu não lixei direito. Não vai sumir, tá? No máximo você vai amenizar um pouco, mas ele não vai sumir, tá certo? Casca de laranja, se você estiver pintando, você estiver começando a pintar agora e você deixou a superfície com uma casca de laranja muito forte, não tem problema, você vai conseguir refinar nessa etapa aqui. Você pode demorar um pouco mais no lixamento, usar lixas mais agressivas, mas você vai conseguir remover sem problemas aqui. Escorrimento, eventualmente ele vai ficar marcado, beleza? E se você estiver pintando, for começar a pintar agora, o conselho que eu dou é o seguinte: o escorrido, se você estiver fazendo uma aplicação e quiser deixar a pintura lisa, opte por deixar ela com casca de laranja. Não opte, mas dê preferência a isso, você aplicar a tinta de uma maneira que você não deixe ela escorrer, tá certo? Que talvez deixe casca de laranja, do que você aplicar a tinta muito diluída ou de uma maneira muito carregada e você vê ela escorrer e acabar com o seu serviço aí, beleza? Dê demãos extras, se precisar dar uma ou duas demãos a mais não é o problema, porém fique atento ao tempo entre demãos, beleza? E eu acho que é isso aí, pessoal. Se você tiver casca de laranja, você vai conseguir resolver dessa maneira que eu falei aí. Quiser deixar uma pintura lisa, se tiver feito a preparação adequada antes da aplicação da tinta para que isso aconteça depois, você vai remover a casca de laranja sem problemas. E dê uma demão extra aí. Prefira empoeirar a peça e ter que trabalhar um pouquinho mais no polimento, dá uma ou duas ou três demãos a mais aí para você ter margem para polimento depois, do que ter a peça lisa e numa área escorrida e você não conseguir refinar isso por inteiro nas etapas posteriores aí, beleza? Bom, isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo aí. Se gostaram, deem um gostei aí. Acompanhe as novidades no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.